Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Vocês todos já acessaram o canal, eu imagino, né? Vou estar enviando aí para vocês o link. No nosso canal do YouTube a gente posta semanalmente as aulas que a gente dá aqui, né? No Google Meet. E aí, caso algum dia vocês percam alguma aula por algum problema na rede, alguma coisa assim, vocês podem estar acessando lá e vendo a aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente fez a correção da semana 2 do PET 2, né? E dando uma continuidade, então, no que a gente trabalhou no Conexão Escola até então, a gente vai fazer hoje a correção da atividade complementar das semanas 1 e 2. Vocês já devem ter percebido que a gente tem feito assim, né? Os professores lá do Ministro têm feito dessa forma. A cada 2 semanas de atividades do PET, a gente está colocando uma atividade complementar, ok? Essa atividade complementar, ela foi tirada das atividades do livro didático, tá bom? Das páginas 111, 112, 113, 115 e 116. Vocês já têm as suas... vocês já têm o livro didático? Vocês conseguiram pegar o livro didático? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vocês conseguiram fazer essa atividade? Sim. Sim. Estava muito difícil, ou estava muito fácil, ou estava mais ou menos? Mais ou menos. Beleza. Oi, Paulo. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. É E Paulo você? Tô bem, graças a Deus. É Paulo Henrique de Lima Zeferino, né? Isso. Beleza. Então, Paulo, eu estava falando aqui com os colegas de vocês que hoje a gente vai trabalhar com atividade complementar das semanas 1 e 2, tá bom? As questões 1, 2, a questão 4, questões 5, 6 e 7 e a atividade do Cruzando Fontes, tá bom? Então vamos aqui. Aqui na atividade 1. No processo de formação do Estado moderno, vimos que vários grupos sociais se aproximaram do rei. Explique por que os monarcas receberam esse apoio. E aí fala, né, de 2 classes, da nobreza e da burguesia. Então, pessoal, quando a gente fala de formação do Estado moderno, a gente está falando desse processo de transição do feudalismo, né, para o mercantilismo, onde o rei ele vai começar a se fortalecer, né? Ele deixa de ser aquela figura que vai dividir o seu poder com a nobreza, né, com os senhores feudais, e vai começar a ser aquela figura que vai ter um poder absoluto, vai inclusive ser atribuído a ele o direito divino, né? Ele é rei porque Deus permitiu que ele fosse rei. Então, essa questão está pedindo para a gente explicar por que essas classes sociais, né, do período deram seu apoio aos reis, aos monarcas do período, né? Então vamos lá, a letra A é a nobreza. Por que ele recebeu esse apoio da nobreza, né? Vocês poderiam estar respondendo assim, ó. Parte da nobreza via na monarquia um meio de conservar antigos privilégios, como a isenção de impostos e o recebimento de pensões e de altos postos no exército. Então, essa participação, essa representatividade, esse privilégio que a nobreza tinha durante a Idade Média, né, ela vai dar o apoio ao rei em busca de manter esses privilégios. Ela não tem interesse em perder esses privilégios, ela quer se manter, né, como uma classe social de grandes privilégios, ok? E aqui, só um momento. Pessoal, eu dei presença hoje para Davi, para Yasmin, para o Luiz e para o Paulo. Teve alguém que eu não dei presença? Não. Beleza, tá bom. Só para confirmar. E aqui da burguesia, pessoal. Por que esse rei recebeu o apoio da burguesia? Vocês poderiam estar respondendo alguma coisa assim, ó. A burguesia, por sua vez,
percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, né? Porque a burguesia ela sofria muita pressão das outras classes sociais. A burguesia, à medida que ela ia ganhando importância, ia ganhando espaço de atuação, ia ganhando riquezas, né? O poder dela, o destaque dela ia se equiparando ao clero e à nobreza, né? Que antes eram as principais classes, as classes mais privilegiadas durante a Idade Média, né? Então a burguesia, percebendo que ela precisava do rei para manter a sua importância, ela também apoiou o rei, por meio de empréstimos, doações ou ocupando cargos na administração do reino. Ok? Então a burguesia ela não era uma classe que tinha grande participação social. A participação social que ela tinha só era permitida, só lhe davam participação se ela se aproximasse do rei, se ela desse benefícios ao rei. Ok? Então, essas aí são as respostas da letra da número 1. Vocês responderam alguma coisa mais ou menos assim? Sim. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Aqui é a número 2, né? Observe a sequência de mapas a seguir. A gente tem dois mapas aqui, né? O primeiro mapa do Reino da França, de 1173, né? A gente vê aqui em roxo o espaço do Reino da França. E aqui o Reino da França em 1230, né? E aqui a gente já vê um grande crescimento, né? No espaço, nos domínios do Reino da França. O Reino da França cresceu muito aqui durante esse período, né? De 1173 para 1230. Professor, Oi, eu te mandei pelo WhatsApp porque eu não consegui achar o seu e-mail. a atividade dessa semana? É, Tá bom, mas você viu lá no grupo? sim. Então, no grupo, lá na mensagem que eu mandei no grupo hoje, tem o meu e-mail, Eu vou tentar acessar ele. tá? Se você quiser anotar ele, e aí você me manda de novo pelo e-mail, porque nós professores não estamos recebendo atividades pelo WhatsApp, tá bom, Yasmin? Tá. Então, beleza. Então, pessoal, vocês conseguem perceber a diferença desses dois mapas aqui, ó? Sim, que os continentes estavam aumentando. Sim, né? O Reino da França, né? O espaço aqui do Reino da França cresceu bastante, né? Entre esses dois períodos, de 1173 a 1230. Vamos lá. O mapa à esquerda, aqui, ó, representa o território da França antes do reino de Filipe Augusto, ok? Então aqui, pessoal, seria antes do Filipe Augusto se tornar rei da França, ok? Filipe Augusto de 1180 a 1223, ok? E o mapa da direita é o reino da França depois do reino, né? Depois da governança do rei Filipe Augusto na França, né? Então a gente percebe o quanto o território francês aumentou durante a administração do rei Filipe Augusto, ok? Então vamos seguindo aqui. Letra A. Sobre os dois mapas, né? O que se pode concluir comparando os dois mapas? O que a gente pode estar respondendo aí, pessoal? Comparando os dois mapas, percebe-se que, sob Filipe Augusto, sob a administração de Filipe Augusto, o território da França tornou-se 3 vezes maior, né? Então a gente vê um crescimento exponencial aí, ó, do território do Reino da França, ok? E aqui a letra B. De que forma o rei Filipe Augusto agiu para conseguir o que vemos representado no mapa da direita? Ok, nesse mapa aqui, né, no segundo mapa, como que ele agiu, o que ele fez para conseguir esse aumento do território no Reino da França? O que a gente pode estar respondendo aqui, ó? Podemos responder algo assim. Esse rei conquistou feudos imensos, casando-se por interesse, comprando terras dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Legal, né? O que a gente percebe aqui nessa questão? A gente percebe esse processo de fortalecimento dos reis,
né? A gente vê aqui, ó, o Reino da França ilustrando esse processo do fortalecimento real, né? E de que forma, quais são os recursos que esses reis usavam, né, para fortalecer sua influência, para aumentar, né, a sua autoridade dentro dos territórios, aumentar o seu poder, né? Eles se casavam, eles faziam casamentos, né, que iriam beneficiar as suas políticas, eles compravam terras, né, e eles usavam a força de quê? De exércitos assalariados, exércitos profissionais assalariados. Por quê? Quando a, a Europa foi dividida, né, em reinos, em vários reinos após a invasão dos bárbaros no Império Romano, ocorreu a divisão de cada reino em vários feudos, né? Havia o rei desses reinos e esse rei ele dividia o seu território entre vários senhores feudais, né? Então, se caso alguém invadisse aquele território, quem iria proteger seriam os senhores feudais, né? Seriam esses vassalos do rei, ok? Mas aqui no caso, o rei ele devia uma grande, como é que eu posso dizer? Ele devia um grande respeito a esses senhores feudais, porque ele não tinha autoridade. Quem é que tinha as armas? Quem é que era o exército? Quem é que tinha a autoridade, né, de verdade dentro dos reinos feudais? Eram os senhores feudais. Os senhores feudais tinham uma lealdade ao rei. O rei, não é que ele não era importante, ele era importante, mas quem tinha poder de verdade, quem tomava as decisões de verdade, eram os senhores feudais, né? O rei ele tinha que dar essa liberdade para os senhores feudais, porque ele não tinha um exército, o exército era os próprios senhores feudais, né? E aqui já muda. Agora o rei ele contrata soldados, ele contrata um exército, né? A gente vê esse aumento do poder do rei. E como é que o rei ficou tão rico, né, para comprar terras, para pagar um exército? Lembra que eu falei que ele estava se aproximando da burguesia, cobrando impostos da burguesia, a burguesia começou a fazer comércio, mais dinheiro começou a entrar dentro da Europa, houveram as cruzadas também, né, que apesar de terem falhado, elas geraram muitas riquezas para a Europa também, né? Então todos esses aspectos aí fortaleceram o poder do rei. Agora a questão 4 aqui, pessoal. Numa resposta aos parlamentares franceses, Luís XV disse, né, o rei da França, Luís XV, né, estava falando ao parlamento, estava falando, né, aos, como eu posso dizer, aos deputados, aos senadores, né, da mesma forma que a gente tem o nosso Congresso, né, com deputados, com senadores que vão decidir as leis, né? O Luís XV ele tinha também um parlamento lá na França, né? E ocorria muito debate, muita discussão sobre o poder do rei. Será que o rei ele tem que ter tanto poder nas mãos mesmo? Será que o rei ele toda essa autoridade concentrada nas mãos do rei? Será que isso é uma boa ideia? Será que isso é bom para a população? Né? E onde é que fica a participação da burguesia na política? Onde é que está a nossa liberdade? Né? Então, esses aspectos eram muito debatidos durante esse período. E num desses debates aí entre reis e parlamentos, né, a gente tem esse exemplo aí do Luís XV respondendo aos parlamentares, né, ao parlamento na França. O que ele disse? É somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua autoridade. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem dependência e sem partilha. Toda a ordem pública emana de mim, e os direitos e interesses da nação estão necessariamente unidos com os meus e repousam inteiramente em minhas mãos. Ou seja, é uma fala onde ele afirma veementemente o seu poder, a sua autoridade, né? É praticamente um aviso, quase uma ameaça, né, a esses parlamentares que estão questionando a autoridade do rei, né, do Luís XV aí da França. Então vamos lá a questão. Ok? Depois a gente vai ver aqui essa imagem, né?
o detalhe de um portão no Palácio de Versalhes, em que Luís XIV, bisavô de Luís XV, é representado como o Sol. Né? Essa aqui é uma obra do século XVII. Ok? Olha só, aqui a figura, né? O rosto do Luís XIV, representado como Sol. Essa ideia de representar o Luís XIV como Sol é mais um símbolo, né, do absolutismo europeu. O rei, ele era representado como o centro de todas as coisas, né? Como a principal figura, a maior autoridade, o mais poderoso, o mais forte, né? O mais glorioso. O rei, ele tinha toda esse simbolismo, essa representação acerca da figura dele, ok? Vamos lá. E aí vem a questão. Letra A. Copie no caderno um trecho que expresse o absolutismo monárquico. Né, pessoal? Aqui está pedindo na letra A para a gente falar aqui, ó, desse texto aqui, ó, qual trecho a gente pode falar, né, que, olha só, esse trecho aqui ele representa bem a ideia do absolutismo, né? Assim, vários trechos, né? O texto como um todo ele representa essa ideologia do absolutismo monárquico, né? É somente em minha pessoa que reside o poder soberano. Olha que frase forte, né? É uma frase de afirmação, de autoafirmação do seu poder, da sua autoridade, né? É uma frase que representa o absolutismo, né? É somente de mim que os meus tribunais recebem a sua autoridade, né? Também, então assim, o texto como um todo é uma representação do absolutismo, ok? O que vocês podem estar respondendo assim, ó? É uma resposta pessoal, né? Você vai ter a sua impressão. Mas, a rigor, várias frases do texto valem para ilustrar o conceito de absolutismo monárquico, pelo qual o poder do Estado emana unicamente do próprio rei. Por exemplo, é somente da minha pessoa que reside o poder soberano. Né? Vocês podem responder algo assim aí. É a letra B. Justifique a sua escolha. Né? Você vai ter que explicar por que você escolheu o trecho que você escolheu, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que eu resolvo escolher esse aqui, ó. É unicamente a mim que pertence o poder legislativo, sem independência e sem partilha, né? Por quê? E por que eu escolhi esse trecho aqui, ó? Porque nesse trecho ele está falando é unicamente a mim que pertence o poder legislativo, ou seja, é unicamente a mim que pertence as leis. As leis, né, são feitas por ele, né, para que o povo obedeça a ele, para afirmar a autoridade dele. Então, o poder dele, as leis dele, elas não se manifestam porque existe um parlamento, porque existe uma polícia, porque existe um rei, né? Elas não dependem, é sem dependência e sem partilha. Ou seja, todo o poder das leis dentro do reino francês, elas estão afirmando, né, impondo, elas estão ligadas à autoridade do rei Luís XV, aqui, né, no caso aqui dessa declaração. Então, pessoal, o trecho citado parece bastante claro, não concedendo ao povo, à igreja, à aristocracia e aos costumes nenhuma capacidade de limitar ou controlar o poder do rei. Ninguém controla o poder do rei. O rei não divide a sua autoridade, o seu poder, né? Pessoal, minha voz está saindo legal aí? Não está chiando, não? Não. Beleza. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. Então tá bom. Então, pessoal, ele não vai dividir o seu poder, né? Ele não vai permitir que ninguém dê palpite na autoridade dele, né? Não concedendo ao povo, à igreja, à aristocracia e aos costumes nenhuma capacidade de limitar ou controlar o poder do rei de governar de forma absolutista. O poder é absoluto. Ninguém questiona o poder do rei, ok? E aqui, ó, a letra C. O que diz o rei? O que o rei diz a respeito dos direitos e interesses da nação?
que o rei está falando, né, sobre os interesses do povo, sobre o que é melhor para a nação, né? Vocês podem responder assim, ó. Ele afirma que os direitos e interesses da nação estão unidos aos seus e, o mais importante, repousam nas mãos dele, né? Existe uma frase, pessoal, dessa dinastia aqui, não sei qual rei, às vezes é até o próprio Luís XV mesmo, ou Luís XIV, ou Luís XVI, né? Eles tinham esse costume de repetir, né, os nomes. Mas assim, pessoal, existe uma frase dessa dinastia que diz o seguinte: o Estado sou eu. Então, essa frase, o Estado sou eu, ela representa basicamente isso aqui que ele diz, né? Os interesses da nação são os meus interesses, né? O que é melhor para a nação está nas minhas mãos, né? Ou seja, ele mais uma vez manifestando a sua autoridade, o seu poder absoluto, né? Vamos lá. Aqui a questão 5. O absolutismo é um regime político que se caracteriza por uma grande concentração de poderes nas mãos do rei. Explique como cada um dos fatores abaixo relacionados contribuiu para o estabelecimento do absolutismo. Então, pessoal, a gente sabe, né, que o absolutismo é esse sistema que vai hipervalorizar a autoridade do rei, né, sobre todas as coisas, mas que esse sistema ele não surgiu do nada, né? Houveram alguns fatores, alguns aspectos, algumas circunstâncias, alguns contextos, né, que levaram o rei a acumular tanto poder, né? E a questão está pedindo justamente que a gente explique como esses fatores aqui, ó, a imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas influenciaram para que o rei ficasse mais poderoso, concentrasse tanto poder nas mãos, ok? Então vamos lá. A letra A imprensa. O que a gente pode estar respondendo aqui sobre a imprensa nesse aspecto? A imprensa, ela melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, facilitando o aumento do controle do rei sobre seus súditos. Então, a imprensa, pessoal, ela vai facilitar a chegada das informações, né? Antes da imprensa, né, livros, decretos, tudo era escrito à mão e tudo demorava um tempo bem maior para ser publicado, né? Imagina você distribuindo panfletos antes da invenção da imprensa. Hoje, quando você quer espalhar uma ideia, né, você vai lá, imprime alguns panfletos, vai às ruas, né, você ou um grupo de pessoas, e distribui esses panfletos, expondo as suas ideias, né? Só que aí a impressão você faz rapidinho, né? Você usa a impressora da sua casa, né? Ou então você imprime em algum estabelecimento que presta esse trabalho, né? Mas imagina isso na Idade Média, você distribuir panfletos. Primeiro, o povo não sabia ler, né? A maioria das pessoas durante o período medieval eram analfabetas, né? E segundo, que imagina você ter que escrever à mão panfleto por panfleto, né? Decreto por decreto, lei por lei, livro por livro. Os livros eram copiados à mão, né? Se você quisesse, cada livro que tinha era uma edição independente, com somente uma impressão, né? Durante o período medieval. Quando surgiu a imprensa, não. Você poderia imprimir vários livros de uma vez. Em um dia só, você poderia produzir várias bíblias, né? Então, assim, a imprensa ela facilitou bastante a comunicação. Ok? Pessoal, só um momentinho aqui, já volto. Rapidinho. Ô Ju, depois vocês conversam. Ok, pessoal, voltei. Tá dando para entender a ideia aí? Tem hora que eu falo demais e eu esqueço de perguntar se vocês estão entendendo. Sim. Tá. Tem hora que eu
porque o entusiasmo, pessoal. Professor de história, tem uns professores de história que gostam de falar demais. Mas vamos lá. Aí a letra B, né? A Reforma Protestante. Reforma Protestante, pessoal, a gente sabe que foi esse movimento, né, iniciado por Martinho Lutero, na Alemanha, que questionava a autoridade da Igreja Católica, né? Mas por que ele questionou a autoridade da Igreja Católica? Porque ele era rebelde? Não, porque a Igreja Católica ela vinha tomando algumas atitudes que eram injustas, né? Por exemplo, a Igreja Católica fazia a venda das indulgências, né? Que era a venda do perdão dos pecados, né? Vamos imaginar que você foi um grande pecador, cometeu pecados horríveis, né? Você matava milhares de pessoas, você era um estuprador, você era um ladrão, né? Você fazia assim pecados, pecados capitais, né? Dentro do contexto religioso. Aí, sem problema, se você pagasse uma quantia para a igreja, você poderia comprar a sua indulgência, o perdão dos seus pecados. E aí você, com aquele documento, né, que eles davam para você, seus pecados estão perdoados. Quando você morresse, você morria tranquilo, sabendo que ia para o céu, né? A Igreja Católica também vendia pequenos objetos que ela dizia serem sagrados, né? Pregos da cruz de Jesus, pedaços de madeira da cruz, pedaços de madeira da Arca de Noé, né? Assim, objetos que se dizem sagrados. O crânio de João Batista, né? João Batista ele faleceu tendo a cabeça cortada, né? Então o crânio de João Batista também era um objeto que, assim, que era venerado, as pessoas pagavam para ir ver o crânio de João Batista, e nem era o crânio de João Batista nada, devia ser um crânio qualquer, né, que eles colocavam lá à exposição, e as pessoas pagavam muito dinheiro para ir ver o crânio de João Batista, né, para ter contato, até para adquirir mesmo esses objetos. A Igreja Católica fazia muito lucro com isso, mas era uma enganação que ela fazia com o povo, né, durante a Idade Média. Então Martinho Lutero ele começou a questionar isso, falando: será que a gente realmente tem que seguir essas ideias? A Igreja Católica não deveria mudar? Aí a Igreja chamou ele, né, fez pressão para que ele abandonasse essas ideias, parasse de contradizer a Igreja, né? E ele poderia ser até condenado à morte se ele continuasse com essas ideias. Só que aí ele teve alguns nobres, né, alguns fidalgos que lhe ajudaram, lhe protegeram contra os mandos e desmandos da Igreja Católica. E a Reforma Protestante ela cresceu muito, porque não era só na Alemanha que existiam pessoas insatisfeitas com a atuação da Igreja Católica, né? Era na Europa inteira. Então a Igreja Católica cresceu e deu origem ao que a gente vai chamar de religiões protestantes, né? Que são religiões que seguem o cristianismo, mas têm uma doutrina, têm uma visão, uma perspectiva, né, diferente da Igreja Católica. Hoje a gente ainda tem, né, essas religiões protestantes na figura das igrejas evangélicas, né, das religiões evangélicas, né? Então, como a Reforma Protestante, durante o período aqui, do absolutismo, ajudou a fortalecer o poder do rei. O que a gente pode estar respondendo assim? A gente pode responder assim: enfraqueceu o poder universal do Papa, propiciando assim o fortalecimento do poder real. Pessoal, a partir do momento que vão surgindo novas religiões que não estão ligadas à Igreja Católica, isso aí vai facilitar o governo dos reis. Por quê? Porque esses reis eles não vão mais ter que estar submissos à autoridade do Papa, à autoridade da Igreja Católica, né? Houve durante a Idade Média, a autoridade do clero era tão grande que já houve momentos em que o Papa mandava destituir um rei para colocar outro no lugar, né? Então, assim, o Papa ele era a figura mais importante, mais poderosa dentro da Europa durante esse período aqui. E quando um rei não é mais obrigado, ele tem uma alternativa, uma segunda opção, né, que não
ou obrigue a seguir a Igreja Católica, ele tem ele tem a chance de priorizar os seus próprios interesses, né? Então é isso aí. E a letra C. A política de caça às bruxas, né? A chamada Inquisição. O que acontecia, pessoal? Essa política de caça às bruxas, ela era promovida pela Igreja Católica também, né? E como que ela funcionava? Basicamente, a Igreja Católica, até como uma forma de responder à Reforma Protestante, ela implantou uma série de medidas que vão ser chamadas de contra-reformas, né? E dentre essas medidas existia a ação de perseguir pessoas consideradas pagãs, né? Pessoas que têm ideologias, que têm hábitos, que têm costumes, que têm práticas, né? Que vão contra aquilo que prega a Igreja Católica. É o chamado política de caça às bruxas, né? Essas pessoas que vão contra a Igreja Católica, que vivem, né, de um jeito diferente daquele jeito que a Igreja Católica diz que é o correto, vão ser acusadas de feitiçaria, né? E para pagarem pelos seus pecados, elas vão ser condenadas à fogueira, né? Vão ser mortas na fogueira. Essa aí é a chamada Inquisição, pessoal. Então a Inquisição, né, como que a política de caça às bruxas ajudou os reis a se fortalecerem? O que a gente pode estar respondendo aí? Ó? Os reis espalhavam o pânico no campo, acusando um grande número de homens e mulheres de praticarem a feitiçaria. Assim, sob o pretexto de eliminar a feitiçaria, os reis submeteram as populações camponesas de seus reinos e aumentaram o seu poder, né? Então, os reis que se mantiveram, né, junto com a Igreja Católica, que não abriram mão, que não se desligaram da Igreja Católica, eles usavam a Inquisição como uma forma também de espalhar o medo, né, de espalhar o pânico entre as classes mais pobres, né, e impor a sua autoridade sobre elas, né? Aqui é a questão 6, pessoal. Responda com base no texto a seguir. Vamos lá. O texto é de J. Bossuet. Vamos lá. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Olha só essa frase, hein? O que será que esse Bossuet está falando? Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. Olha o quanto esse texto está enaltecendo, está afirmando a autoridade do rei. Vocês estão vendo, né? Vamos continuar. Como não há poder sem a vontade de Deus, todo governo, seja qual for a sua origem, justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo. Todo depositário da autoridade é sagrado. Revoltar-se contra ele é cometer um sacrilégio. Ou seja, ele está falando, pessoal, que como todo poder emana de Deus, Deus é todo poderoso. Então todo poder que existe na Terra é um poder que emana de Deus. E não importa se esse poderoso, se esses poderosos, né, os reis poderosos, eles usam esse poder para fazer coisas boas ou coisas ruins, isso não importa. Por quê? Porque se o rei tem poder, é porque Deus lhe deu esse poder, né? Se você se revolta contra o poder do rei, você está desrespeitando a uma pessoa ou uma coisa sagrada. Isso que quer dizer sacrilégio, né? Desrespeito a uma pessoa ou coisa sagrada. Então você está desrespeitando ao próprio Deus, né? Vamos imaginar que a gente tem um rei que é muito tirano, mata muitas pessoas, acusa elas de bruxaria, invade as suas casas, cobra pesados impostos, né? As pessoas que não têm impostos para pagar, não têm recursos nem para sobreviver,
né? E ainda tem que dar seus mantimentos. Chegam lá, não tem nenhum mantimento, queima as casas das pessoas, né? Queimam vilas inteiras, matam essas pessoas, né? Vamos imaginar esse rei. Esse rei não pode ser considerado um rei ruim. Por quê? Porque o poder dele vem de Deus. O poder dele foi concedido pelo próprio Deus. Era essa ideia que valia durante o período do absolutismo, é essa ideia que o Bossuet está defendendo aqui no seu texto, né? Então vamos à questão. Letra A. Como o trono do rei é definido no texto, o que a gente pode estar respondendo aí, pessoal? Como o trono do rei é definido aqui no texto? O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus, né? Ou seja, o trono do rei é definido como trono do próprio Deus. E quem é que senta nesse trono é considerado também um Deus, né? Aqui a letra B. O que o autor diz sobre o governo? Comente. O que a gente pode responder, né? Ele diz que todo governo é legítimo, seja ele justo ou injusto, seja ele pacífico ou violento, né? Então, pessoal, a gente tem que perceber como Bossuet ele está tentando legitimar, ele está tentando aqui no seu texto dizer que os reis eles têm essa autoridade vinda do próprio Deus, que quem questionar essa autoridade está questionando o próprio Deus, ok? E aqui a letra C. A que teoria podemos associar o texto? O que a gente pode responder aqui? Esse trecho pode ser associado à teoria do direito divino dos reis, ou seja, quem escolheu esse rei para governar? Quem escolheu essa família, essa dinastia para governar? O próprio Deus, né? Daí a gente surge a teoria, né? Teoria do direito divino dos reis. Teoria do direito divino. O rei tem direito a governar porque Deus deu a ele esse direito. Ok? Deu para entender aí? Sim. Sim. Beleza. Então, continuando aqui. Aqui é a questão 7. Avalie as alternativas e escreva em seu caderno V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, pessoal. Letra A. Na Inglaterra, a política mercantilista foi aplicada de forma ampla pela Rainha Elizabeth, de 1558 a 1603, que se empenhou em incentivar o comércio exterior e a marinha mercante. Essa é verdadeira, né, pessoal? A política mercantilista, como a gente já viu nas aulas anteriores, ela vai ter como um dos principais fundamentos, né, o estabelecimento de colônias, né, ou seja, um comércio que vai se estabelecer por mar, o comércio marítimo, né, e o estabelecimento de enriquecimento da nação através do comércio, através do acúmulo de ouro, acúmulo de metais, ok? Então a letra A seria verdadeira. A letra B. Elizabeth I concedia prêmios e isenção de impostos às manufaturas estrangeiras e, ao mesmo tempo, aumentava os impostos alfandegários sobre os tecidos ingleses. Essa aqui está falsa, né, pessoal? Por dois motivos. Vamos lá. Elizabeth é uma rainha mercantilista, ok? A gente sabe que o mercantilismo, o objetivo do mercantilismo é enriquecer, aumentar o seu acúmulo de metais preciosos, de ouro, né? E aumentar as suas vendas e diminuir as compras desse país. Um país mercantilista, ele vai sempre procurar vender mais do que ele compra. Porque se ele comprar mais do que ele vende, ele vai estar perdendo dinheiro, ele não vai estar ganhando dinheiro, ele não vai estar acumulando ouro, acumulando metal, né? Então essa letra B aqui, ela é falsa, porque ela concedia prêmios e isenção de impostos a manufaturas estrangeiras. Ela vai facilitar a vida de produtores de outros países?
Não, né, pessoal? Ela vai facilitar a vida dos produtores da Inglaterra. Por quê? Porque ela quer vender os produtos ingleses, ela quer vender os seus produtos. Ela não quer deixar o produto de outro país mais barato. Ela não quer que o povo inglês compre um produto da Espanha, né? Ela quer que o povo da Espanha compre os produtos ingleses. Então essa é falsa, né? E aqui, ó, aumentava os impostos alfandegários sobre os tecidos ingleses, ou seja, os tecidos que são produzidos por ingleses, né, por manufaturas inglesas, vão ser mais caros na Inglaterra do que os produtos de outros países. Não, né, pessoal? Totalmente o contrário disso. Os países mercantilistas eles vão fazer com que os produtos nacionais sejam mais baratos, né, do que os produtos estrangeiros. Eles vão colocar impostos sobre os produtos estrangeiros para que esses produtos estrangeiros fiquem muito caros e seja difícil para as pessoas comuns comprarem produtos importados, produtos estrangeiros. Elas vão preferir comprar os produtos nacionais, né? E assim ocorre um maior comércio do que é produzido dentro da nação e ocorre o acúmulo de metais, o acúmulo de ouro, né? Essa é a ideia do mercantilismo. Então a letra B é falsa. Vamos lá, a letra C. A monarquia inglesa também acumulou capitais, combatendo a prática de pirataria nas costas da América, da África e da Ásia. Essa também é falsa, pessoal. É pelo contrário, né? A monarquia inglesa, ela influenciou a pirataria. Durante esse período aqui do mercantilismo, a pirataria ela vai ser patrocinada não só pela monarquia inglesa, mas por várias outras monarquias, né? Mas principalmente pela monarquia inglesa. Por quê? Porque a monarquia inglesa... Vamos imaginar um pirata. Você é um pirata. Você está lá navegando em alto mar, aí de repente você vê um navio cheio de ouro. Está cheio de ouro naquele navio. Aí você vai lá, invade aquele navio, né? E pega todo aquele ouro para si, né? Como um pirata clássico mesmo. Se um rei, se uma rainha tiver contratado você, parte daquele ouro que você roubou vai para essa rainha, não vai? Então isso ajuda a enriquecer a nação. Então quando fala aqui que a monarquia inglesa combateu a pirataria, isso é falso, né? É pelo contrário, ela influenciou, ela incentivou a pirataria. E a letra D. Por meio do exclusivo colonial e da prática da pirataria, as monarquias absolutistas europeias retiravam grandes quantidades de riquezas da África e da América. Essa é verdadeira, né? Eles enriqueceram muito com a prática da pirataria e muito com a prática do exclusivo colonial. O que é o exclusivo colonial? A colônia só pode fazer comércio com a metrópole, né? Vamos imaginar, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. O Brasil não poderia comprar produtos de outro país. Se o Brasil precisasse de algum produto, vamos imaginar roupas, sapatos, bebidas, escravos, né? Todos esses produtos só poderiam ser comprados de Portugal. E Portugal, sabendo que ele era o único vendedor ao Brasil, ele ia vender tudo muito caro, né? Ele ia lucrar muito com essas vendas. E o Brasil só poderia vender os seus produtos para Portugal também, né? O Brasil não poderia vender, vamos imaginar que o Brasil está produzindo cana-de-açúcar, né? O Brasil ele não pode vender a cana-de-açúcar dele para a Inglaterra, ele não pode vender a cana-de-açúcar dele para a França, ele só pode vender a cana-de-açúcar dele para Portugal, né? Então, Portugal sabendo disso, sabendo que ele é o único comprador dos produtos do Brasil, ele vai comprar esse produto bem barato, né? Então, isso é o exclusivo comercial, esse é o pacto colonial, né? Então, tanto o exclusivo colonial quanto a prática da pirataria, né, eles geraram grandes riquezas, né, às monarquias absolutistas, tanto na África quanto na América, né? Então, essa aqui seria verdadeira. Então, a letra A é verdadeira, a letra B é falsa, a letra C é falsa e a letra D é verdadeira. V, F, F, V. Tá bom? Deu para bom. Deu para entender aí? Sim. Então tá bom. Deu. Que maravilha. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula a gente continua a partir daqui, tá bom?
a partir desse texto de apoio aqui. Pode ser? Pode. Valeu, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Nada, tchau. Obrigado. Valeu, foi um prazer. Falou. Valeu, tchau, tchau. Até mais.